Fala galera do canal do Batista, Toninho por aqui com o quarto livro da série A Bíblia Resumida. E hoje nós iremos falar sobre o livro de Números, um breve relato incrível acerca desse livro, aonde nós temos histórias incríveis de Moisés, de Arão, de Miriam e juntamente com eles os sacerdotes e toda a nação do povo de Israel. Lembrando que, quando o livro de Números foi escrito, a nação de Israel estava ainda no deserto. Eu queria pedir por gentileza para você comentar, compartilhar a nossa mensagem, por favor. E gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e também ative o sininho aí das notificações, para que todas as vezes que nós postarmos um trabalho novo, o YouTube ele possa lhe informar acerca desse trabalho. Por que Números? O nome se deriva de vários censos que Moisés teve que fazer na nação de Israel. É por isso que vem esse nome Números, é por causa da contagem que houve ali na nação de Israel, tanto a galera da guerra, como os sacerdotes e a nação de modo geral. Bem, nós iremos falar acerca desse livro para você e lembrando que nós estamos trazendo um breve resumo, tá bom? Não é uma exposição, é um breve resumo, é uma coisa bem resumida mesmo, para que você tenha mais ou menos um panorama acerca desse livro que é incrível. E nós iremos tentar falar para você capítulo por capítulo. Depois a gente vai trazer um resumo de modo geral para que nós venhamos concluir esse livro de uma forma especial. O livro de Números tem como antecessor na Bíblia Sagrada o livro de Levítico. E o sucessor do livro de Números é o livro de Deuteronômio. Capítulo 1 de Números, o recenseamento, ou seja, houve a contagem da nação de modo geral. Lembrando que nessa contagem não foi incluída a tribo de Levi, ok? Então, naquela contagem, a nação tinha pelo menos 603.550 homens, ou seja, a galera de 20 anos para cima, ou seja, aquelas pessoas que estavam aptos para a guerra. Capítulo 2 do livro de Números vai nos mostrar o seguinte: o tabernáculo ele ficava no centro da nação de Israel, ali no deserto, e havia uma ordem no acampamento daquela nação, e todas as tribos de Israel estavam em volta ali do tabernáculo, tá? Tinha as tribos que ficavam ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Mas em volta do tabernáculo, tanto ao norte como ao sul e ao leste e ao oeste, ficava mais próxima do tabernáculo a tribo de Levi, juntamente com as suas famílias. E ao leste do acampamento da tenda da congregação, ou seja, do tabernáculo, ao leste ficava 3 tribos de Israel. Sob a liderança de Judá estava Issacar e Zebulon, e juntamente com a nação de Israel ali, havia, juntamente com essas 3 tribos, havia pelo menos 186.400 homens sob a liderança de Judá. Na região sul do tabernáculo estava sob a liderança de Rubens, a tribo de Simeão e a tribo de Gad. Havia pelo menos 151.400 homens que estavam ali ao sul do tabernáculo. Estavam ao oeste, sob a liderança de Efraim, né? Estava ali sobre a liderança de Efraim as tribos de Manassés e Benjamim. Lembrando que nessa região do tabernáculo, ou próximo ao tabernáculo, havia pelo menos 108.100 homens. E sob a liderança de Dan estava a tribo de Azé
e a de Naftali. E essas tribos estavam localizadas ao norte do tabernáculo, contando assim, portanto, 157.600 homens. É esse aqui o resumo do capítulo de número 2. Capítulo 3 vai falar sobre os levitas e o seu trabalho e a sua designação e os seus deveres quanto à tenda da congregação, ou seja, quanto ao tabernáculo. Lembrando que havia 22.000 levitas ali em volta do tabernáculo. Capítulo 4 vai falar sobre os deveres dos levitas e aquilo que eles fariam. Capítulo 5 vai falar sobre a pureza do acampamento, a lepra acerca das pessoas que eram leprosas, que deveriam ficar fora do acampamento, e também vai falar acerca do adultério. No capítulo 6 vai nos mostrar acerca da lei do nazireado, e no capítulo 7 nós encontramos aqui as ofertas para o tabernáculo. No capítulo de número 8, nós encontramos ali as lâmpadas para o candelabro e também o ritual de consagração dos levitas e também a Páscoa do Senhor. E no capítulo de número 10, nós encontramos aqui algumas ordens acerca de 2 trombetas que eram tocadas ali perante a nação de Israel. Lembrando que naquela época não tinha as mídias que nós temos hoje, então era de uma forma bem mais legal. Naquela época, assim, uma forma não tecnológica, sabe? Mas havia um chamado para a nação, para os seus líderes e para as tribos, tá? E esse chamado não era via imprensa, era via trombeta. Quando tocava as 2 trombetas, toda a nação se juntava próxima à tenda da congregação, junto a Moisés. Quando tocava somente uma vez uma dessas trombetas, se juntava somente os líderes junto a Moisés na tenda da congregação. Quando ela tocava retinidamente, ou seja, por vários minutos, né, então ali era uma clara ordem para a nação de Israel, dizendo: é hora de partir, é hora de levantar o acampamento. Então desmontem as suas tendas, desmontem as suas casas, porque nós vamos ter que sair daqui. No capítulo 11, lembrando bem que a nação de Israel, ela havia ficado 2 anos ali próximo ao Sinai. Então no capítulo 10 eles vão partir e eles vão passar 3 dias caminhando. Agora imagine bem você andar 3 dias sem parada, sem paradeiro, você entendeu? Então a nação, ela ficou exausta, aquele povo ficou, digamos assim, irado, ficou nervoso, sabe? Porque não tinha tempo para dormir, não tinha tempo para descansar, porque estavam andando há 3 dias. Então a nação, ela ficou irritada. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que eles começaram a murmurar por causa do maná. E em algumas traduções a Bíblia vai nos dizer que eles chamaram o maná, ou seja, aquilo que Deus mandava para eles se alimentar todos os dias, de comida miserável. E aí no que eles falam isso, a palavra vai nos dizer que o nosso Senhor, ele manda carne para aquela gente. Só que mandou carne para aquela gente e eles comeram tanto que chegou a sair pelos seus narizes, tá? Ou seja, uma espécie de intoxicação aconteceu ali com aquela gente que murmurava contra o nosso Senhor. No capítulo 12, a palavra vai nos dizer que Miriam e Arão, eles vão murmurar contra o Senhor. E Deus, ele não deixa isso impune, tá? A palavra vai nos dizer que Miriam, ela vai ficar leprosa e vai ficar um tempo fora do acampamento da nação de Israel. Essa murmuração se dava porque houve ali uma certa inveja. Por que que Deus só fala com Moisés e com a gente não? Tá? No capítulo 13, a palavra do Senhor vai nos dizer que do deserto de Parã, Moisés, ele vai enviar 12 espias para a terra prometida. Então eles vão disfarçado, tipo espiar a terra. Entre esses espias estavam
os servos do Senhor, Josué e Calebe. E a palavra vai nos dizer que quando eles voltam, tá? Somente dois tiveram consenso: a terra será nossa. 10 daqueles 12 que foram, eles trouxeram relatório negativo para aquela nação. E esse relatório negativo vai nos falar que houve ali, por parte do povo, quando recebeu esse relatório negativo, aquela gente ficou revoltada. E é só você olhar aí no capítulo de número 14, que o povo ele se revolta contra aquela situação. Não havia sepulcro no Egito para que tirasse nós de lá para nos matar aqui na terra do Egito. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus ele vai dar uma triste notícia para aquela nação. Está aí no capítulo de número 14, no versículo de número 23. Nenhum de vocês entrará na terra prometida. Todos vocês vão morrer no deserto. Então eles vão passar 40 anos no deserto. Daquela gente que saiu do Egito, melhor dizendo, daquela gente que saiu do Egito, somente Josué e Calebe vai entrar na terra prometida. O resto, todo mundo vai morrer. Até Moisés vai morrer. Moisés vai só ver a terra prometida, porém ele não vai entrar na terra prometida. Todo mundo vai morrer. Isso ficou claro que Deus ele estava muito chateado com aquela gente, mas muito irado mesmo. Até aqui me parece que houve pelo menos 7 murmurações da nação de Israel, mas foi muita murmuração. Gente, é muita ingratidão. O que nós trazemos de lição para nós nos nossos dias? Seja grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor faz, porque Deus tem uma coisa que Deus ele não gosta, é da nossa ingratidão. No capítulo 15, nós encontramos ali mais algumas leis para a nação de Israel sobre ofertas e a punição para aqueles que vierem a violar o sábado. No capítulo 16, nós encontramos aí a história e o relato de 3 grandes chefes ali dos levitas, Corá, Datã e Abirão. Né? Eles estavam dizendo que Deus não falava somente através de Moisés e que também eles eram capacitados e também poderiam falar a nação. Então ali também houve uma espécie de inveja. E a palavra do Senhor vai nos dizer que todos aqueles que se levantaram contra Moisés, naquele caso ali, no caso eles não estavam se levantando contra Moisés, estavam se levantando contra o próprio Deus. A terra vai abrir a sua boca e vai matar aqueles e os familiares deles mais próximos que estavam ali, juntamente com eles naquela rebelião. E no capítulo de número 17, nós encontramos ali a prova que Deus dá, que falava através dos seus servos Moisés e também Arão. No capítulo de número 18, nós encontramos ali os deveres dos sacerdotes e dos levitas, a parte dos sacerdotes. No capítulo de número 19, nós encontramos aí outras leis. Capítulo de número 20, nós encontramos ali o triste relato acerca da morte de Miriam. Miriam vai falecer no capítulo de número 20 do livro de Números. Ainda que no capítulo de número 20 nós encontramos o fato onde impediu que Moisés viesse a entrar na terra prometida. No capítulo 20 nós encontramos Moisés recebendo a ordem de Deus, que era para falar a rocha. E Moisés ele vai ferir a rocha. Aquela rocha era um símbolo de nosso Senhor, tá? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus é a fonte da água da vida, tá? Então essa rocha ela vai jorrar bastante água, porém Moisés não fez como o Senhor lhe ordenara e por isso ele pagou por não entrar na terra prometida, que era o grande desejo do seu coração. E ainda no capítulo de número 20 nós encontramos o falecimento de Arão. Moisés ele vai perder os seus 2 irmãos no capítulo 20 do livro de Deuteronômio.
Dá para se notar que Moisés estava em uma profunda tristeza. E dá para se notar a profunda tristeza do coração de Moisés pelo seu relato no livro de Salmos, Salmos de número 90. É só você ler o livro dos Salmos, Salmos de número 90, e você vai entender ali um pouco da profunda tristeza no coração de Moisés. Capítulo de número 21 vai nos mostrar acerca de algumas viagens da nação israelita, a serpente de bronze, que prefigurava ali uma espécie de Nosso Senhor, né? E é só você ler ali no livro de João, no capítulo de número 3, você vai compreender também esse relato. E vai falar também acerca das vitórias sobre Moabe e sobre aquela gente que se reuniu ali juntamente com Moabe contra Moisés. Capítulo de número 21 até o capítulo de número 25 vai nos mostrar acerca de Balaque e de Balaão. E deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse relato de Balaque e de Balaão, você que já deve ter lido. E aí, você acha que o profeta Balaão foi um falso profeta? Explique aqui embaixo nos comentários, por favor. Capítulo de número 26 vai nos mostrar acerca de um novo recenseamento que houve, e a nação contava ali com 601.630 homens. Capítulo de número 27 vai nos mostrar acerca da herança por parte de algumas das tribos de Israel, e também vai nos mostrar que Deus vai anunciar a morte de Moisés. Capítulo 28, 29 e 30 vai nos mostrar mais algumas outras ordens, e capítulo de número 31 vai nos mostrar acerca da vingança dos filhos de Israel contra os midianitas, e vai nos mostrar a herança de Rubens e também de Gad. Capítulo de número 33, melhor dizendo, vai nos mostrar as jornadas dos filhos de Israel, desde o Egito até a entrada na terra prometida. Capítulo de número 34 até o capítulo de número 36 vai nos mostrar outras ordens do Senhor para aquela nação. Portanto, o livro de Números fala acerca do recenseamento e o seu autor é Moisés, e esse livro ele conta com pelo menos 36 capítulos. E lembrando que o livro de Números nós encontramos muitas murmurações da nação de Israel. Nós encontramos a murmuração do povo acerca do caminho, está aí no capítulo 11, acerca do alimento, também está no capítulo 11, acerca dos gigantes que apareceriam pela sua frente, está aí no capítulo 13 e também no capítulo de número 14. A murmuração da nação contra os líderes está no capítulo 16, acerca dos juízos divinos também no capítulo 16, e acerca do deserto está aí também no capítulo de número 20. Portanto, foi uma nação que murmurou muito, ou seja, reclamou muito de Deus e do seu trabalhar. Uma coisa que nos chama a atenção é que a palavra santo no livro de Números aparece pelo menos 80 vezes. Há 80 relatos acerca da palavra santo. Vamos aí, portanto, para o resumo do livro de Números. Vamos lá. A contagem e o acampamento no Sinai. Capítulo de número 1 até o capítulo de número 10. O fracasso em Cádiz. Capítulo de número 11 até o capítulo de número 14. Os eventos dos 40 anos no deserto. Capítulo 15 até o capítulo de número 19. O pecado de Moisés e a morte de Arão e de Miriam. Capítulo de número 20 e 21. O profeta mercenário. Capítulo 25 até o capítulo 22 até o capítulo de número 25. O censo da nova geração, capítulo 26, e as leis e a cidade de refúgio, capítulo 27 até o capítulo de número 36. Então, o que é que nós aprendemos com o livro de Números?
Nós aprendemos com o livro de Números que Deus ele é soberano e Deus ele tem todo o poder e ele opera e trabalha na hora que ele quer, no momento em que ele quiser e do jeito que ele quer. Portanto, nós somos os seus servos. Nós devemos entender que nós estamos nesse mundo. Esse mundo ele é comparado ao deserto. Ou seja, aqui nós cansamos, aqui nós estamos propensos a murmurar, aqui nós temos problemas como qualquer uma outra pessoa que vive nesse mundo. É só você olhar, o sol ele nasce sobre todos, a chuva ela vem para todos. Não é porque somos cristãos que nós não teremos problemas, pelo contrário, aí é que nós teremos. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Mas nós devemos fazer uma coisa, assim como aquela nação, no momento em que seu pecado estava gravíssimo, nós devemos fazer igualzinho aquela nação fez, olhar para Cristo, assim como aquela gente olhava para a serpente de bronze e via o seu reflexo e eram salvos por causa disso. Da mesma forma, quando nós olhamos para Cristo e a sua cruz, nós vemos o reflexo da gravidade do nosso pecado. E se assim nós nos arrependermos, nós somos sarados das feridas que o pecado ele tem causado em nós. Da mesma forma também, assim como existia as cidades de refúgio naquela época, selecionadas para aquela nação, nós devemos entender também que em Deus nós encontramos o nosso refúgio. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora das maiores angústias. Portanto, resumidamente, em poucas palavras, estamos nesse mundo e nós não somos daqui. Nós estamos propensos a passar por problemas como qualquer uma outra pessoa. Mas o segredo de tudo é ser grato e não murmurar, jamais. Porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Nós venhamos aprender nessa ocasião que o nosso Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Queridos, nos veremos, portanto, ali no próximo livro, onde nós faremos uma pequena análise acerca dele. Nós iremos nos ver, se Deus quiser, ali no livro de Deuteronômio. Até lá, se Deus quiser. Que Deus te abençoe.